Olá, vamos para a correção de mais provas da UFPR. Os assuntos de hoje são origem da vida e evolução. Origem da vida é um assunto bem pouco cobrado na prova. Nesses anos tivemos apenas duas questões, uma em 2007 e uma em 2008. E é sobre a questão de quem veio primeiro, os organismos, o oxigênio, saber como que era mais ou menos a Terra primitiva, os experimentos que mostraram como que se teria originado a vida. A parte de evolução. A primeira questão, em 2003, foi cobrada sobre evolução humana, bastante detalhe, cada um dos homos, quem era quem fez o que, surgiu quando. Uma questão bem difícil mesmo, porque era pura decoreba. As questões a partir de 2007 foram cobradas sobre a teoria da evolução em si, sobre o darwinismo, o neodarwinismo, teoria sintética da evolução, o que é importante para a teoria da evolução, migração, deriva genética, mutação, migração, os fatores evolutivos. Então, lembrar bem essas questões. Bem a parte de teoria da evolução mesmo. Não é mais tanta decorebinha, mas você entender a origem da teoria da evolução e como que funciona essa teoria. Então vamos para as correções da prova. Prova de 2008. Considerando as teorias mais aceitas atualmente para a origem da vida e o início da história dos seres vivos, considere as seguintes afirmativas. 1. A simbiose teve papel relevante na origem dos eucariontes. Sim, foi extremamente importante a simbiose entre os organismos procariontes, levando ao surgimento dos eucariontes, inclusive no que hoje a gente conhece como mitocôndria e cloroplastos. 2. A diversidade de funções desempenhadas pelo RNA leva a crer que este tenha sido o precursor do DNA. Sim, o RNA tem muitas funções, então a gente acredita que, como ele tem todas essas funções, ele teria surgido primeiro e depois o DNA. Além disso, é mais fácil ter surgido uma estrutura simples que depois, com o tempo, tornou-se complexa, como o RNA para um DNA, do que um DNA surgindo já complexo da maneira como ele é, para depois vir a dar origem a um RNA, uma molécula mais simples. 3. Organismos multicelulares, como as plantas, foram responsáveis pelo início do grande aumento da concentração do oxigênio na atmosfera terrestre. Incorreto. Por quê? Porque não foram os organismos multicelulares, e sim os unicelulares, organismos unicelulares fotossintetizantes, que permitiram, inclusive, a diversificação de organismos e esses organismos unicelulares virem a existir. Correto? 4. A existência do oxigênio na atmosfera terrestre foi imprescindível para o surgimento da vida. Não. Inclusive, o oxigênio na atmosfera foi surgindo e aumentando sua concentração a partir de organismos fotossintetizantes já existentes. Então, ele não foi imprescindível para o surgimento da vida. Ele auxiliou a diversificação de organismos. Certo? Então, próxima questão. 2007. Várias são as teorias que procuram explicar as origens da vida em nosso planeta. Segundo a teoria da abiogênese, houve condições adequadas na superfície da Terra para que as primeiras moléculas orgânicas fossem formadas a partir de moléculas inorgânicas. Acerca disso, considere as seguintes condições. Primeiro, nós temos que lembrar que, no caso da origem da vida, a teoria da abiogênese é aquela que diz que a vida surgiu não de outra vida, ou seja, não é porque tem um monte de carne velha apodrecendo no meio de uns panos sujos lá que vai surgir vida. Não, ela surgiu antes de ter alguma coisa viva. Então, o que essa teoria nos diz que era essencial para termos o surgimento da vida? Pelas alternativas que eles nos deram, é a alternativa 1, altas temperaturas na superfície do planeta, e 2, as descargas elétricas provenientes das tempestades atingindo a superfície terrestre. A gente deve lembrar, por exemplo, daquele experimento onde eles colocaram todos os gases que deveriam estar presentes na atmosfera primitiva da Terra com altas temperaturas e simularam raios. E a partir disso eles obtiveram moléculas que são as moléculas que nós temos
nos seres vivos atualmente, que seria uma corroboração de que seria possível o surgimento de organismos, né, de seres vivos, a partir dessas condições primitivas, sem que tenha tido uma vida primeiro, correto? Então essa é a teoria da abiogênese. A atração magnética entre as moléculas e as nuvens na atmosfera não fazem parte dessa teoria, certo? Então, a resposta correta seria a apenas 1 e 2. Então, essa foi a prova de origem da vida. Uma prova simples, né? 2 questões simples, de provas diferentes, na verdade. E agora vamos para a correção das questões sobre evolução. Lembrando, as questões de evolução, com exceção da de 2003, que foi bastante complicadinho, como eu comentei no início, o que eles vão perguntar é se você sabe o que é a teoria de evolução, os principais fatores de evolução, a migração, a deriva genética, isolamento geográfico, o que isso causa, o que isso tem de importância para a teoria de evolução, e a questão do que era o logomarquismo, lei de uso e desuso, esse tipo de informação. São questões básicas, fáceis de serem respondidas, basta lembrar os principais fatores com relação à teoria da evolução em si. Vamos às questões? 2015. Numa planície alagada bastante estável há milhões de anos, existe uma espécie de arbusto tóxico que produz flores com 10 variedades de cores distintas, fenótipos. Sabendo que as cores das flores em questão são determinadas geneticamente, um pesquisador lançou a seguinte pergunta: por que arbustos que produzem flores azuis são mais abundantes do que os que produzem flores de outras cores? Para tentar responder a essa pergunta, o pesquisador investigou os 5 parâmetros nos arbustos que apresentam esses 10 fenótipos distintos. De acordo com a teoria da seleção natural, qual parâmetro levantado pelo pesquisador é imprescindível para responder à pergunta formulada? Bom, olhando as alternativas: forma de polinização, tempo médio de vida, quantidade de toxinas, sucesso reprodutivo e resistência à decomposição. Qual aparenta ser a alternativa que mais condiz com a teoria da seleção natural? Lembrando da teoria da seleção natural, uma das coisas mais importantes para essa teoria é o sucesso reprodutivo. E para responder essa questão também, vamos ver, ele tem 10 fenótipos distintos, porém, eles produzem as flores com flores azuis são mais abundantes. Por que elas são mais abundantes? Alguma coisa faz com que elas consigam se reproduzir mais. Pode ser que naquele ambiente o tipo de polinização que é feito é atraído, né? Os animais que fazem essa polinização são mais atraídos pela coloração azul, por exemplo. Então, o que vai fazer com que esse arbusto de flores azuis seja mais abundante do que os demais é porque ele produz mais, ele se reproduz melhor. Então, sucesso reprodutivo, letra D. 2011. Certos insetos apresentam um aspecto que os assemelha bastante, na cor e às vezes até na forma, com ramos e folhas de algumas plantas. Esse fato é de extremo valor para o inseto, já que o protege contra o ataque de seus predadores. Esse fenômeno, analisado à luz da teoria da evolução, pode ser explicado. Vamos às alternativas. A. Pela lei do uso e desuso, enunciada por Lamarck. Não, a lei do uso e desuso não tem nada a ver com se assemelhar bastante aos ramos, folhas de algumas plantas. Ali vai dizer se vai atrofiar ou vai desenvolver mais um órgão, uma parte do corpo, devido à sua utilização ou não. Isso que é a lei do uso e desuso de Lamarck não tem nada a ver com o que é enunciado apresenta. Deriva genética comum em certas populações, da letra B. Não, a deriva genética é quando alelos são adicionados na população, se fixam na população, ou se perdem na população devido ao acaso. Também não tem relação direta com essa questão da semelhança. C. Pelo isolamento geográfico que acontece em certas espécies de insetos. O isolamento vai fazer o quê? Vai fazer a especiação, né? Uma mesma espécie vai se dividir
Com o tempo vão aparecendo alterações em cada um desses dois grupos e com o passar de muito tempo, quando eles se reencontrarem, eles já não se reconhecem mais como uma espécie. Eles provavelmente já não são mais uma espécie devido à quantidade de alterações que podem ter surgido. D. Pela seleção natural, que favorece características adaptativas adequadas para cada ambiente específico. Sim, essa é uma alternativa que responde ao que foi perguntado, já que organismos que fossem parecidos com esses ramos e folhas provavelmente não seriam predados ou seriam menos predados do que os demais. Assim, os demais vão sumindo da população devido a essa predação. Esses conseguem se reproduzir mais, permanecem, com o passar do tempo só ficam esses organismos. E por uma mutação de amplo espectro que ocorre numa determinada espécie. Uma mutação poderia tornar eles mais ou menos semelhantes? Poderia fazer eles se assemelhar em alguma coisa, mas uma mutação de amplo espectro, fazer com que ele se assemelhe, é meio complicado. O que faria realmente ele se parecer seria a questão da seleção natural. Até porque essa mutação ela vai ter que ser selecionada para ela permanecer na população. Então, mesmo que fosse uma mutação que fizesse com que ele se parecesse com essas plantas, a seleção natural é que vai atuar sobre isso e vai fazer com que só fiquem esses organismos na população. Então, a resposta é a letra D. 2009. Apesar de bastante criticadas na época em que foram postuladas, as ideias propostas por Charles Darwin sobre o processo evolutivo dos seres vivos são hoje amplamente aceitas, uma vez que outras evidências colhidas empiricamente corroboram a teoria da evolução. Assinale a alternativa que não expressa essa evidência da teoria. Então vamos lá. Alternativa A. Os estudos dos fósseis ao longo dos tempos geológicos mostram o aumento da complexidade das formas de seres vivos. Sim, isso é uma evidência da evolução, ou da teoria da evolução. B. As características apresentadas por sucessivas gerações dentro de uma espécie são herdadas das gerações antecessoras. Sim, isso inclusive estava lá na época de Charles Darwin, já falava sobre isso. C. Algumas estruturas corporais desenvolvem-se quando muito utilizadas ou atrofiam-se quando não utilizadas, como, por exemplo, a musculatura dos animais. Isso não é uma teoria, não faz parte da teoria da evolução, faz parte da lei de uso e desuso do Lamarck. Então, essa é a resposta, não expressa uma evidência da teoria da evolução. D. Quando se estudam os genomas, observa-se uma grande semelhança entre espécies muito próximas, como o homem e o chimpanzé. Sim, isso é observado e é uma das evidências. E o funcionamento bioquímico das células de todos os organismos é semelhante, sugerindo que todos tiveram um ancestral comum. Sim, isso também é observado, que o funcionamento dos organismos tem características muito semelhantes, então faz parte também de uma corroboração dessa teoria. Então, a única resposta correta para essa questão é a letra C. Questão de 2007. A deriva genética e a seleção natural são fatores que alteram a composição genética de uma população e estão, portanto, entre as causas da evolução de seres vivos. Acerca desses fatores, considere as afirmativas abaixo. Então, aqui a gente vai ver o que está certo e errado com relação à deriva genética e a seleção natural, lembrando que a deriva genética é aquela situação em que ocorre a fixação de alguns alelos ou a perda de alguns alelos, tudo isso ao acaso, dentro dessa população. Depois que ocorreu essa perda ou essa fixação de alelos, é que a seleção natural vai agir sobre essa população. Vamos lá. Questão, alternativa 1. Uma população que sofreu deriva genética pode ter mantido sua diversidade ou pode tê-la perdido por ação da deriva. Corretíssimo, é isso que a definição de deriva é exatamente isso, manter a diversidade ou perder devido a essa perda ou fixação de alelos. 2. A deriva genética geralmente produz aumento da diversidade nas populações e em alguns casos a reduz. Não é isso que acontece. Então, essa alternativa está incorreta, ela não vai produzir geralmente esse aumento, não. 3. É necessário que a deriva genética haja juntamente com a seleção natural para que ocorra aumento da diversidade em uma população.
Não, o aumento da diversidade, por exemplo, vai surgir com migração. Chegou novos organismos com um novo pool gênico e a deriva genética vai agir, por exemplo, nesse novo pool gênico depois, mas ela não vai necessariamente, junto com a seleção natural, formar esse aumento. Esse aumento pode vir da deriva genética e a seleção natural só vai selecionar aqueles mais aptos. 4. A seleção natural repõe em uma população a diversidade eliminada pela deriva genética. Não, a seleção natural ela não repõe nada, ela vai selecionar o que já tem na população. Então, se não tem um alelo na população, a seleção natural não vai repor. O que pode acontecer, por exemplo, uma migração de indivíduos com esses alelos para dentro dessa população e a seleção acabar selecionando esses alelos positivamente, que eles permaneçam, mas ela não vai repor, certo? A seleção natural não faz esse papel. Então, a resposta correta é a afirmativa 1 verdadeira, né? Apenas. Letra A. 2013. A seleção natural é um dos principais fatores responsáveis pela evolução, juntamente com a mutação, a deriva genética e a migração genética. Para que a seleção natural ocorra em uma população, é imprescindível que haja. Bem, o que a gente precisa para que a seleção natural ocorra? Tem que ter alteração no ambiente, surgimento de doenças, preferência de fêmea por um determinado tipo de macho, tudo isso. Mas o que vai permitir realmente isso? Que os indivíduos sejam diferentes, a variabilidade genética. Então, a variabilidade genética é o que interessa para a seleção natural. Então, vamos para as alternativas. A. Alteração do meio ambiente, propiciando o favorecimento de alguns indivíduos da população. Sim, isso acontece, mas desde que haja aquela variabilidade. B. Diversidade da composição genética dos indivíduos da população. Sim, essa é a alternativa correta. Por quê? Porque tudo que aconteça com aqueles indivíduos, para deixar eles aptos ou não, vai depender da composição genética deles. Se toda a população for igual, não tem como a seleção agir. Então, depende da diversidade. Mas vamos dar mais uma olhadinha nas outras alternativas. Informações genéticas anômalas que produzam doenças quando em homozigose. Bom, informações genéticas anômalas em apenas alguns indivíduos. Então, diversidade da composição genética. D. Disputa entre os indivíduos com a morte dos menos aptos. Então, quem que vai ter menos apto? Tem alguma característica que deixou ele menos apto, isso depende da diversidade da composição. E E. Mutação em taxa compatível com as exigências ambientais. Mutação vai fazer a diversidade da composição. Lembra que vai alterar algum alelo. Então, tudo recai na diversidade da composição genética. A alternativa correta dessa questão, letra B. Então, vamos para a última questão, de 2013. Admite-se que, há cerca de 5 milhões de anos, a linha evolutiva da qual se originou a espécie humana separou-se dos demais macacos, chimpanzés e gorilas. A revista Veja, de 17/7/2002, comenta que nos limites do deserto do Saara foi descoberto um hominídeo com cerca de 7 milhões de anos. Tal achado fóssil desloca para trás essa divergência evolutiva em cerca de, pelo menos, 1 milhão de anos. Surpreende também por revelar que o crânio desse hominídeo, batizado como Sahelanthropus densis, apresenta características quase idênticas às dos chimpanzés no formato e no tamanho, parte posterior, associadas com características só encontradas em ancestrais humanos, mais recentes, tais como no Homo habilis, os quais apresentam menor projeção da mandíbula e sobrolhos bem marcados. Esses estudos permitem reavaliar e entender melhor certos ramos da evolução humana, repensando o raciocínio básico sobre a evolução das espécies, que interpreta que fósseis recentes refletem também estágios evolutivos. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. O Homo habilis, que surgiu de uma espécie de Australopithecus, viveu na África por mais de 500 mil anos e foi o primeiro hominídeo a usar instrumentos para fins específicos. Essa alternativa está correta. Os Australopithecus, que viveram na África entre 3,8 e 3,5 milhões de anos atrás, encontram-se extintos. Também está correta. As espécies afarenses, africanos e robustos pertencem ao gênero Homo. Essa alternativa é incorreta, porque
Afarensis e africanos são duas espécies dos gêneros Australopithecus. Já o robustus é do gênero Paranthropus. Quarta alternativa. Os australopithecus viviam nas savanas africanas, exibiam posição ereta e possuíam um cérebro pouco maior que o dos chimpanzés. Alternativa novamente correta. E última, acredita-se que os primeiros seres humanos, Homo sapiens, surgiram há pouco mais de 100 mil anos a partir de um grupo populacional de Homo erectus. Também está correta. A sequência então fica verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Gente, eu disse que era a última questão, mas na verdade são 8 questões. Essa última é de 2006. Quanto aos fatores responsáveis pela ocorrência da evolução nos seres vivos, é correto afirmar. Alternativa A. A mutação gera diversidade nas populações e a seleção natural a reduz. A mutação é um dos fatores que vai gerar diversidade na população e a atuação da seleção natural acaba por reduzir essa diversidade, uma vez que vai selecionar alguns organismos e, ao selecionar esses organismos, vai selecionar o pool gênico que vai permanecer na população. B. A deriva genética é imprescindível para a geração de diversidade nas populações. Não, ela gera diversidade sim, mas tem a mutação, por exemplo. Então, ela não é imprescindível. C. Sem a seleção natural e a deriva genética, não ocorre diversidade entre os seres vivos. Bom, a gente acabou de falar que existe a mutação que vai gerar essa diversidade. Então, se por acaso não ocorre seleção natural nem deriva, tem a mutação ali que está sempre ocorrendo e vai acabar gerando essa diversidade. D. A migração genética não pode ser responsável pelo aumento da diversidade nas populações. Se você está trazendo organismos de uma outra localidade para dentro da sua população e esses organismos, por um acaso, têm alelos diferentes, genes diferentes, você está aumentando a diversidade da sua população. Então, essa questão está incorreta. E a mutação aumenta a diversidade nas populações, sim, e a migração genética a reduz. Bom, se ocorre migração genética, ela pode reduzir se muitos indivíduos saírem dessa população, mas ela pode aumentar se o organismo de outra população vem para a sua população. Porque ali ele não definiu se era emigração ou imigração. Então, a migração ela pode tanto reduzir quanto aumentar a diversidade. Então, a resposta dessa questão é a letra A. Então, pessoas, encerramos aqui a resolução das provas de evolução e origem da vida dos processos seletivos da Federal de 2003 a 2015. São questões importantes, é um ponto a mais na sua prova, então vale a pena dar uma recordada nos conteúdos, né, principalmente de evolução, que é o que pode vir a cair. Apesar de geralmente não cair 2 anos seguidos, pode ser que caia novamente, então não custa nada dar uma recordada na teoria de evolução, que é o que mais é cobrado, né? Fatores evolutivos, o que influenciou a teoria de evolução, a diferença, né, entre o lamarckismo e a teoria de evolução de Darwin. Então vale a pena dar uma recordada nesses conteúdos. Também não custa nada dar uma olhadinha na apostila com relação à origem da vida. Certo, pessoal? Boa sorte na prova de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!